seconds. Olá pessoal, como vão vocês? Estou aqui de volta, eu sou o Antônio. Iremos iniciar no dia de hoje uma sequência de aulas aí para falar um pouquinho de estatísticas de acidente. De uma maneira geral, as nossas videoaulas elas são destinadas para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que têm um pouco de dificuldade e que queiram aprender um pouquinho mais. São videoaulas bem simples, justamente para facilitar o entendimento de quem nos assiste. Então, hoje nós iremos falar de estatísticas de acidentes para você. Então, como é de praxe, de costume, quem sou eu? Então, eu sou o Antônio Carlos Ferri, sou graduado aí em Gestão de Recursos Humanos desde 2012, né? Então, pós-graduado em Ergonomia, eu fiz minha pós-graduação de Ergonomia para poder entender um pouquinho mais dessas dinâmicas da ergonomia e também tudo que está relacionado à segurança do trabalho. E sou técnico em segurança do trabalho aí já faz 10 anos, né? Estarei com vocês aí numa sequência de aulas aí para falar um pouquinho de estatística de acidentes. E hoje, né, então, para que vocês, quem queira saber um pouquinho mais do Antônio, né, então aí está o e-mail que o Antônio pode entrar em contato com o Antônio, segurança e ergonomia, @gmail.com, o nosso LinkedIn, né, que é linkedin.com, né, e ali está o restante do endereço, fica fácil, só copiar esses endereços aí que você consegue achar o Antônio lá no LinkedIn para saber um pouquinho mais da história profissional também do Antônio. E também temos aí o site, né, o Instagram do Antônio. Esse é o Instagram oficial, meu Instagram oficial. Ele é mais destinado a particular. Quiser saber um pouquinho da pessoa do Antônio, como que ele vive, da família dele, está aí. É uma boa para vocês seguirem o Antônio também lá no Instagram, né? E para nossa aula de hoje, que é a aula de número 1, nós vamos fazer uma introdução à estatística, para que serve a estatística e os princípios básicos da estatística. Vamos tentar direcionar sempre para a segurança do trabalho, para vocês compreenderem e entenderem um pouquinho mais nesta ciência, né, que é ligada à matemática, que tanto se aplica na segurança do trabalho. Tá aí as nossas referências, né? Eu tirei aí praticamente de um livro e também de um site lá da Universidade Federal da Paraíba, né? Então, para quem quiser também tá aí os endereços. Pois bem, agora para vocês refletirem e infletir, né? Reflexão é para você parar e pensar. Inflexão para ver o que você pode mudar de opinião. Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido algum acidente de trabalho? Pense aí. 30 segundinhos para você que está aí nos assistindo pensar um pouquinho. Bom, vai pensando aí. E depois vocês pensem assim, ó, como foi e por que aconteceu? É só para vocês pensarem. Se a gente for analisar essas duas questões aí, se a gente não sofreu, a gente sempre vai conhecer alguém que já sofreu um acidente de trabalho. Foi o tio, foi a tia, foi o pai, foi o irmão, foi um colega. Sempre conheceremos alguém diretamente ou indiretamente que já sofreu um acidente de trabalho. Porque, infelizmente, nós estamos propícios a esses infortúnios que acontecem dentro do ambiente laboral e que tanto faz com que o trabalhador se ausente do seu trabalho, mesmo que sem querer, né? A gente sabe que provavelmente tem algumas pessoas aí que fazem de tudo para ficar longe do trabalho, mas a grande maioria do povo, principalmente do povo brasileiro, ele é um povo trabalhador, né? que quer ganhar a tua renda, que quer estar digno de sustentar e de cuidar da tua família perante um trabalho, né? Diante de um trabalho. Então, essas pessoas sim que saem de tuas casas todos os dias, vão ao trabalho e não sabem se vão retornar, porque muitas ainda as coisas acontecem dentro do ambiente de trabalho que estão longe daquilo que eles possam fazer e tentar resolver os problemas, né, relacionados à empresa. Então, são duas questões aí. Agora, algumas outras questões que a gente sempre coloca aí, né? Na maioria das vezes, quando as pessoas fazem uma análise, uma investigação de acidentes, eles sempre pensam, né, quando chegam a um resultado, alguns profissionais, eles sempre apontam o dedo para quem? Né? Para o acidentado, para que a pessoa sofreu, foi falta de atenção. Mas quem é agora
se a gente culpa, né, se algumas pessoas culpam os acidentados, quem é o responsável pela prevenção de acidentes? Então, algumas pessoas apontam o dedo, alguns profissionais de segurança apontam o dedo para os acidentados, que são responsáveis pelo próprio acidente, então quem é responsável pela prevenção de acidentes? Provavelmente, essa questão ela vai ser direcionada também para quem já aponta o dedo pela culpa dos acidentes, vai ser direcionada também para essas pessoas também vão direcionar, apontar o dedo para as mesmas, né? Então, quem provocou o acidente? Foi o acidentado, por falta de atenção, que algumas pessoas falam. Então, quem é responsável pela prevenção de acidentes? Provavelmente, então, para essas pessoas, normalmente vai ser o próprio acidentado. Mas o acidentado em si, sozinho, ele não consegue fazer com que as coisas caminhem ou rodem de acordo com a segurança determina, que é sempre eliminar ou mitigar os riscos para que acidentes e doenças não aconteçam. Então vamos lá, quem que são responsáveis então? A empresa? É claro que a empresa é responsável. A empresa ela tem o poder, né, de implementar e de impor regras e investimentos, né, para que os acidentes não aconteçam. Porém, o funcionário, dentro daquilo que lhe cabe, dentro das suas condições, ele também é responsável pela sua segurança. E digo mais, o funcionário é responsável também por ajudar pela segurança de quem está ao lado dele. Então, todas as partes são responsáveis pela prevenção de acidentes, tanto a empresa quanto os funcionários. Então, as duas partes aí são responsáveis pela prevenção dos acidentes. Porque tem o poder e o dinheiro, né, o poder econômico e o poder de imposição de regras, e o outro porque ele tem condições de respeitar, obedecer e dar ideias para eliminar os riscos dentro do seu local de trabalho, do seu posto de trabalho. Então vamos lá. Né? 1, 2, 3. Testando para vocês aí. Olha bem. Imagine as seguintes situações. Né? O funcionário do escritório quebra o pé ao cair da rua quando ia pegar ônibus para trabalhar. A outra situação. Uma secretária tem uma luxação no cotovelo. Ao cair de uma cadeira na qual tinha subido para desligar o ar-condicionado. Aqui a gente não vai analisar, não vai investigar o acidente em si, né, para descobrir as causas, o que motivou. Vamos olhar para as duas situações e olhem para as duas situações e imaginem quais dos dois acidentes pode ser caracterizado como um acidente de trabalho. Então aí, vocês pensando aí. Então, um é o funcionário que quebra o pé, né, quando ia pegar o ônibus para ir trabalhar. Esse é um ponto. E uma secretária, uma secretária tem luxação no cotovelo ao cair de uma cadeira na qual tinha subido para desligar ar-condicionado da sala. A gente não está olhando o que motivou o acidente, mas friamente analisando, né, segundo a nossa legislação, os dois acidentes são acidentes de trabalho. O segundo, mais característicos, né? Mais característico ainda, que é o que a gente chama de acidente de trabalho tipificado. Segunda sugestão aí, situação. Né? Então, essa é mais tipificada, é mais fácil de entender que ele é um acidente de trabalho. Caiu, estava trabalhando, acidente de trabalho. Analisando friamente, sem verificar as causas, o que motivou o acidente. E o segundo, né? O primeiro, na verdade, e o segundo, a primeira situação é o funcionário que quebra o pé, né? Que quebra o pé quando quando ia pegar o ônibus e cai para trabalhar. Então, esse aí é um acidente de trajeto que, segundo a nossa legislação, ele é equiparado ao acidente de trabalho também. Então, as duas situações, na verdade, eles são acidentes de trabalho motivados à abertura de uma CAT de comunicação de acidentes de trabalho. Tudo bem? Até aí, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, quando a gente junta, esse acidente foi de trajeto, esse acidente foi típico, causa queda, e o outro, as duas quedas, né, um caiu do ônibus e o outro que caiu da cadeira. Então eu tenho aí alguns dados que já me motivam a montar uma estatística para verificação de
e o acompanhamento de qual setor que acontece mais ou não, ou menos. A estatística, então, é um ramo de grande importância da matemática, né? Por quê? Ela nos dá parâmetros para interpretação, organização, análise e representação de uma sequência de dados e que facilitam o entendimento de terceiros que não compreendem o assunto em si naquele momento, né? Para esses terceiros, né, esses leigos neste assunto, entender o que você está querendo dizer. Imagine você fazendo contextualizar, todo um economista contextualizar num texto tudo aquilo que ele quer informar. Quem é do ramo, logicamente vai ser fácil de entender. Mas quando ele começa a colocar em tabelar, listar, tabelar, e também colocar em gráficos, fica fácil do entendimento de um leigo, né? Porque ele já vai fazer comparações ali e fica fácil. Então, a estatística ela se divide em coleta de dados, né? Estudo da análise de dados e também representação e interpretação desses dados. Então, é assim que a gente trabalha com estatística, né? E ela é muito importante, né? Ela facilita muito a vida do profissional da área de segurança do trabalho. Não dá para a gente vislumbrar um setor de segurança do trabalho sem esse ramo da matemática que facilita a interpretação e divulgação de dados. Então, para que serve a estatística, então? Nada mais é, os resultados de pesquisas estatísticas estão presentes em todo instante na sociedade. É bastante comum ver nos noticiários hoje em dia de pesquisas de diversas naturezas que trazem à sociedade dados para interpretação e realização de inferências sobre ela. Imagine que já teve curiosidade, de assistir a divulgação sobre a Covid-19 aí pelo governo do estado de São Paulo, ou também quando alguém entra no site do Ministério da Saúde e começa a ver aquele monte de dados, e aquilo lá nada mais é do que para a representação de dados que de outra maneira poderia não ser fácil o entendimento. Então, tem lá muitos gráficos, muitas tabelas, muitas listas, que é justamente para quê? Para que o leigo consiga entender essas informações. Então, a estatística está presente nas decisões simples e até nas mais complexas do nosso cotidiano. E essas informações não podem ou não deveriam ser repassadas de qualquer maneira. Então, olha lá, estatísticas não é para ser passada de qualquer maneira. Existem regras, algumas regras que para facilitar esse entendimento. A própria coleta de dados, para quem vai fazer uma pesquisa mais abrangente, por exemplo, a própria Covid-19, já tem regras para saber qual que vai ser a quantidade de pessoas analisadas, para poder ter o resultado, para poder ser válido aquele resultado. Não é simplesmente eu vou lá e converso ou entrevisto 2 ou 3 pessoas, opa, o meu banco de dados está completo. Não é assim. Então, e até mesmo para a definição da estimativa de confiabilidade de pesquisa, enfim, todas essas regras surgem baseadas em ferramentas desenvolvidas no estudo de estatística. Olha que maravilha. Antônio, então eu sou técnico de segurança, eu vou virar um matemático, um economista, porque daí eu vou trabalhar com estatística. O que a gente está vendo aqui é o básico para você entender a importância dela nessa aula de hoje, a importância dela, para que ela serve, e depois vocês vão aprender a utilizar ela na nossa área, que é o que a gente mais quer no dia de hoje e daqui para diante. Então, olha lá, pesquisas de diversas naturezas, tomadas de decisões. Então, os resultados de pesquisa estão presentes a todo instante na nossa sociedade. Então, a gente já viu aí para que servem as estatísticas, a introdução, para ver um pouquinho como que é, qual que é a importância dela. Agora, os princípios básicos das estatísticas. Para compreender-se o estudo da estatística, existem conceitos básicos que precisam estar bem definidos. São eles conceitos iniciais de estatísticas, mais especificamente, a definição, acabou que está tampando um pouquinho, mas eu vou ler para vocês aí. Precisa estar bem definidos, são eles conceitos iniciais de estatísticas, mais especificamente definição de população,
né? Quem vai ser as pessoas estudadas, ou aquilo que eu vou estudar. A minha amostra, o que é essa amostra? A quantidade de pessoas, ou a quantidade de pessoas que eu vou precisar de conversar, de entrevistar, de estudar. Lembrando que isso aqui é para estatísticas mais avançadas, né? E variável, que são aquelas variáveis, né, que vão me dar uma visão mais palpável, né, vamos dizer assim, mais próxima da realidade. E as formas com que eu vou apresentar, que é uma tabela, frequência, né, e os gráficos estatísticos. Então esses são os conceitos básicos, princípios básicos e iniciais que a gente precisa de entender para depois a gente praticar um pouquinho da estatística. Então vamos lá. Divisão estatística. Quando a gente fala de divisão em estatísticas, né, a gente vai trabalhar com o quê? A gente tem que imaginar o seguinte: a estatística realiza os estudos dos conceitos básicos apresentados anteriormente. Além deles, são trabalhados outros tópicos que são, né, vamos ver aí, então, quais são esses tópicos, né? Representação gráfica e tabela de frequência, que são o quê? São úteis para o estudo dos dados, os tipos de representação e a escolha da melhor representação a depender do objeto de pesquisa. Além da representação por tabela simples, há a possibilidade de representar-se esses dados por uma tabela com intervalos ou classes. Você pode fazer a tabela simples, que a gente chama de lista, que é uma listagem, né, com alguns campos, alguma sequência de informações. Também as tabelas, né, dados por uma tabela com intervalos ou classes, aí aquelas tabelas mais complexas que tem lá várias colunas, muitas linhas, né, muitas linhas e muitas colunas a serem preenchidas. Então essa é uma das formas da gente representar uma divisão estatística, né? E aí nós temos as medidas e tendências centrais. São o estudo da média, né, que é a média aritmética ponderada, geométrica e harmônica, mediana e moda. Possui como objetivo buscar uma representação de todo o conjunto por um único valor. Então a gente tem, para quem estudou já higiene ocupacional, aí, que nem, né, algumas pessoas já têm estudo, lá atrás, para a gente fazer aqueles cálculos para ver se o valor teto, a média ponderada, o limite máximo de exposição, a gente usa praticamente esse formato aí, principalmente da média ponderada, né, aritmética média ponderada, que é o quê? Que nada mais é do que você trabalhar com alguns parâmetros e encontrar um valor comum para todos, como se fosse um valor comum para eles. Imagine você tem lá 10 medições, né? No caso aqui a gente está falando de acidentes, mas imagine você ter 10 acidentes, e aí cada um teve 20 dias de afastamento, outro teve 10, 5. Então, para você saber uma média, você vai ter que somar todos esses, são 10, você vai somar todos esses e dividir por 10. Então, esses 10 vão estar representando por um único valor. Ou seja, esse é que vai te dar um parâmetro para saber se, comparado com outras situações, esse número está bom. É lógico, a gente trata de acidentes, a gente sabe que nenhum número é bom. O número ideal é 0, né? Mas a gente sabe que muitas empresas não conseguem zerar os números de acidentes. Então, qual é o meu número ideal, então? Então, a média, ela vem para facilitar. Quando a gente fala de moda, essa média moda aí é justamente para encontrar um tamanho padrão, né, vamos dizer assim, para aquele tamanho de roupa, né, por exemplo. Né? Mas a gente não vai trabalhar, a gente trabalha muito com aritmética ponderada, geométrica e a mediana, que são as mais fáceis para a gente trabalhar. Então, essa é uma outra parte da divisão estatística, né, que é medidas de tendências centrais.
medidas e tendências centrais. Na própria ergonomia a gente trabalha também com a parte de a gente trabalha muito em ergonomia quando a gente fala das medidas, né, do corpo humano, para a gente encontrar uma solução para que tamanho, que altura de bancada, qual que é a melhor altura. Então a gente também trabalha muito próximo disso, para a gente tentar encontrar um equilíbrio para não afetar quem é mais alto nem quem é mais baixo negativamente. Então é muito próximo disso. E aí um exemplo muito básico, né, para vocês entenderem, tem uma sequência de empregados, o dia, e aí tem um valor para cada dia, né, de 5 dias da semana, e a média diária de cada um, né? Então a gente percebe que a média diária de cada um foi de 70, somou-se tudo e dividiu por 5 dias, né? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Dentro da divisão estatística, a gente tem as medidas de dispersão, são os estudos de amplitude, da variância e do desvio padrão. É com base nas medidas centrais que construímos a estimativa de erro de uma pesquisa e analisamos a dispersão entre seus dados. Essa parte a gente trabalha, né, amplitude. Amplitude vem de muita questão de tamanho, né, de variância, variabilidade, quanto que tem de variabilidade nesses números, né, nessa tabela. Então imagine você 10, 5, depois 10, 9, 11, 8 de novo. Esses são variáveis, né, variância e os desvios, né? Na estatística a gente coloca lá que, por exemplo, um desvio padrão é de 2%, né? Então isso é o que nos facilita também aplicar algumas partes dos dados em nossas estatísticas. Isso aqui é para vocês conhecerem um pouquinho do que é estatística de maneira geral, tá, pessoal? Praticamente a nossa aula de hoje ela se resume a isso que passei para vocês. Então guarde isso na cabeça de vocês, que na próxima aula nós iremos trabalhar principalmente a representação dos dados estatísticos, né? E aí a gente vai verificar lá como que a gente faz para trabalhar esses dados numa estatística de verdade aí, que vai facilitar o entendimento de vocês. Tudo bem? Eu agradeço para vocês, né? Tenha aí um ótimo dia para vocês, uma ótima noite, quem estiver assistindo à noite. E é isso aí, né? No final aí, se alguém se sentir confortável e gostar, apesar da simplicidade do vídeo, da simplicidade das informações, deixe seu like, né? Ative o sininho para receber as notificações e, é claro, antes de tudo, inscreva-se. Canal simples e que em muitos momentos nós iremos trazer vídeos novos aí. E deixe seus comentários também aí, se acaso vocês acharem que alguma coisa pode melhorar, tá bom? Um abraço.